Bom, chegamos então à nossa reta final desse projeto de um formulário usando HTML5, CSS e recursos do JavaScript para validação, né, de vários campos. Fizemos uma série de funcionalidades em relação à validação do campo nome completo, do campo e-mail, do campo senha, inclusive trabalhando com expressões regulares recentemente, né? E falta agora fazer então, para finalizar, o controle necessário para exibição ou o recurso de ocultar a senha, né? Aqui eu estou no site original, que eu convido você a entrar mais uma vez no js.thiagohub.com/form-validação, validação sem cedilha e sem acento, e aqui no campo senha, o que você digitar sai normalmente com aquelas bolinhas ou asteriscos, né, ocultando a senha, que é o padrão quando se trabalha com um input que utiliza o type password, até por uma questão de segurança. Mas note que nós temos um botão aqui no finalzinho do campo, né, usando o símbolo de um emoji de um olho, né, que ao clicar, o JavaScript captura essa informação de clique e aí troca o input para o input do tipo text. Ao fazer essa troca, a exibição da senha acontece, ok? E o ícone, né, que antes era um olho, agora trocou também. No site original eu coloquei um ícone de um macaquinho, né, como se estivesse tapando os olhos. Você vai ver que dá para usar praticamente qualquer tipo de ícone, ok? Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? E aí quando clica em cima desse outro ícone, o input volta a ser um input do tipo password, e aí a senha volta a não ser exibida. E para começar então a desenvolver essa funcionalidade de exibir ou esconder a senha, vamos voltar aqui no nosso projeto, no Visual Studio Code, novamente na página index.html, ok? E já também visualizando no navegador, né, usando o Live Server, o resultado do que você fez até o momento, né? Então temos aqui o campo senha, mas ainda sem, né, o controle de exibição ou de esconder a senha, tá legal? No HTML da página, nós vamos fazer algumas alterações aqui na área da div com a classe campo, em que nós já temos o label, o rótulo para o campo, né? O próprio campo input do tipo password, além dos elementos que mostram a ajuda sobre a senha e, eventualmente, recursos da força da senha. Tudo isso que está aqui nós vamos manter, tá legal? No entanto, esse trechinho aqui que diz respeito ao input, é nele que nós vamos fazer algumas alterações mais relevantes. A começar por colocar esse campo dentro de uma nova div, que eu vou chamar de controle senha, usando uma classe para isso. E aí o input vai ficar dentro dessa nova div, ok? E por qual motivo, né, estamos criando esse grupo, né, esse agrupamento adicional usando a tag div? Porque ali, junto com o campo input, nós vamos ter um botão responsável por fazer aquele acionamento de exibir ou de esconder a senha, ok? E é importante que esse seja um botão do tipo botão mesmo. Por mais redundante que possa parecer, né? Então estou declarando aqui um botão e estou dizendo que ele é do tipo botão, né? Isso é bastante importante porque lembre que você está dentro de um formulário, né? E esse formulário já tem um botão que é um botão do tipo submit, um botão de processamento do formulário. Então a maneira que a gente tem de dizer para o navegador que esse outro botão ele não vai processar o formulário, ele é um botão independente, ele é um botão que vai ter uma programação própria, é especificar o type button, ok? Então parece meio redundante, mas não é não, é um recurso que muda a funcionalidade do botão para o navegador. Isso dito, então, se dermos uma olhadinha no navegador agora, você vai perceber que não tem nenhuma novidade, né? Nós temos ali o campo senha, mas não aparece ainda esse botão, até porque não tem nada dentro dele, né? Foi um botão vazio. E aí chegamos no ponto em que é importante tratar do que mostrar nesse botão, né? Que tipo de informação trazer para ele. E lá no projeto original, que eu mostrei minutos atrás para você e vou mostrar mais uma vez, né? Nós tínhamos um ícone aparecendo, né? No caso aqui um ícone de um olho, que no projeto original eu fiz através de um emoji, ok? Vou mostrar para você já já como isso pode ser feito, tá legal?
Só que quando acontecia um clique, né, um acionamento nesse botão, o botão foi pressionado, aí o ícone trocava, né, trocava aqui por um outro emoji, né, um emoji de um macaquinho tampando os olhos, tá legal? Então, na realidade, o conteúdo do botão é isso, são ícones decorativos, né, ou emojis decorativos, não tem um texto propriamente dito, tá legal? Isso é relativamente simples de fazer, como nós veremos, só que pode trazer alguns probleminhas também de acessibilidade, já que é um conteúdo apenas decorativo, ok? A gente também vai resolver isso usando atributos ARIA, como já vimos em outros momentos, né, ao longo aqui das aulas sobre validação de formulários. Mas vamos começar primeiro colocando esses ícones decorativos, ok? E aí eu vou trazer duas alternativas então para você, ok? Já explicando as diferenças entre elas, né? A primeira alternativa é utilizar emojis, ok? E aí se for seguir por esse caminho, né? Você poderia fazer algo assim, aqui dentro do elemento button, colocar uma tag spam, ok? E aí dentro dela trazer o emoji, né? No caso o emoji do olho, né? Para representar um ícone de mostrar, exibir, né? Por isso a ideia do ícone de um símbolo de um olho. Se você está aí numa plataforma baseada no Windows, ok? Tem um atalho, né? Pelo menos a partir do Windows 8, se eu não me engano, que é usar a própria tecla Windows aí no seu teclado, junto com o botão de ponto final. Então eu estou pressionando a tecla Windows aqui com a minha mão esquerda e vou apertar o ponto final no teclado. Olha só o que vai aparecer. Um menu com vários e vários emojis, ok? E aí se você digitar a palavra olho, já vai aparecer ali alguns emojis, inclusive né, o mesmo que eu utilizei no projeto original, que é esse primeiro olho aqui, tá legal? Aí basta dar um clique nele e aí ele fica sendo exibido ali de forma mais simplificada, né? Mas é um emoji, né? Se a gente der uma olhadinha lá no navegador agora, acho que agora até dá para ver, pelo menos um pouquinho né, da exibição dele, ok? E o outro emoji, né, se você for usar essa estratégia de trabalhar com emojis, numa outra tag spam, e aí o mesmo atalho, vou pressionar a tecla Windows, botão de ponto final, e vou procurar aqui por macaco, e aí o ícone que eu utilizei foi esse aqui, ó. É o do macaco com os olhos tampados, né? Macaco que não vê nada no caso. Vou dar um clique em cima dele, e aí ele aparece. Se a gente der uma olhadinha lá no navegador, agora dá para ver claramente os dois ícones dentro do mesmo botão, ok? Ainda nessa primeira alternativa, né, utilizando emojis, se você não está numa plataforma Windows ou não está dando certo esse atalho que eu acabei de explicar, você pode pegar um emoji da internet. Entrando aqui numa nova aba do navegador, vou digitar emoji aqui na barra de pesquisa, né? Qualquer um dos primeiros sites que aparecerem, como esse PiliApp, Get-Emoji, Emojipedia, né? Qualquer um deles tem uma lista de emojis, tem uma busca por emojis. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no Get-Emoji, que é um dos mais conhecidos, né? E aí você pesquisa pelo nome do emoji, ok? A diferença tem que ser a pesquisa usando palavras em inglês, né? Já que são sites fora do Brasil, tá legal? Então aqui no caso do Get-Emoji, eu vou descer um pouquinho mais na barra de busca e vou pesquisar por olho, né? No caso pela palavra eye, né? Que é olho em inglês, ok? Então digitei eye, E-Y-E, vou dar um Enter. Vamos aguardar aqui o carregamento. Note que já aparece vários e vários emojis, né? Mas como eu estou usando o mecanismo de busca, quero que ele me traga filtrado, né, pelo que eu busquei. Ainda está carregando, olha lá, já trouxe né, vários e vários emojis, inclusive os mesmos né, que nós vimos agora há pouco, usando o atalho né, que eu expliquei para você. E aí como é que eu utilizaria então né, o emoji pegando daqui? Eu clico em cima dele para abrir a página correspondente àquele emoji, e aí já tem um botão aqui bem embaixo, ó, Copy, né? Vou dar um clique em cima dele, copy, ó, olho foi copiado, né, o emoji foi copiado, apareceu a mensagem ali indicando,
volto lá no meu Visual Studio Code e aí eu poderia colar dentro da tag spam, ok? Uma vantagem é que fazendo dessa maneira, repara que ele vem colorido mesmo, né? Vem com a mesma aparência do que eu usei lá no projeto original, ok? Aí nesse caso eu poderia tirar, né, aquele primeiro emoji que eu fiz, tá legal? A mesma coisa aqui em relação ao outro emoji, nesse caso eu pesquisaria na barra de busca por monkey, né, que é macaco em inglês. Vou dar um enter aqui e vamos aguardar o carregamento. Legal, já veio alguns resultados. Ó. O que eu preciso é esse aqui, ó. See no evil monkey, né? Então, macaco que não vê, né? Então, mesma coisa, ó. Clicaria em cima dele. Aí esperamos carregar a página, depois copy e aí é só colar lá dentro do spam. Tá legal? Então, se você preferir trabalhar com emojis, né, tem essas duas maneiras, usando o atalho ou pegando num site e aí buscando o emoji de sua preferência, ok? Muito embora eu recomende esses dois, porque eles têm mais a ver com esse contexto de mostrar, de esconder, né, mas teoricamente pode ser qualquer emoji, ok? No entanto, eu queria apresentar para você uma segunda alternativa, que é, em vez de utilizar emojis, né, utilizar realmente gráficos, usar imagens. No caso, imagens usando um formato vetorial chamado SVG, ok? E por que fazer desta maneira, né? O SVG, diferentemente dos emojis, ele é apresentado de uma maneira consistente, independente da plataforma, do sistema operacional, do equipamento que o usuário estiver acessando aquela página. Com o emoji já não dá para garantir isso. Pode ser que aqui no meu Windows 10 apareça exatamente esse símbolo que eu estou mostrando aqui na gravação para você, né, esse olhinho, esse macaquinho do jeito que está. Talvez se eu abrir num Linux apareça de uma maneira diferente. Se abrir num Mac de outra forma. Se abrir num Windows mais antigo de outra maneira, né? Num Android, num iOS, né, que é o sistema do iPhone, pode ser que apareça de outra maneira. Então é bastante difícil garantir uma consistência visual, né, um design, né, consistente em diferentes plataformas se você utilizar emojis. Emojis são muito mais rápidos de fazer, tanto é que a gente acabou de fazer, já está aí, né, falta só estilizar, né, com o CSS, fazer as programações necessárias para o funcionamento. Só que ele tem essa grave limitação, ok? Ele é literalmente um emoji, né? Então depende das características da plataforma, do sistema operacional, em relação à maneira como ele vai ser exibido, né, para o usuário em seu navegador, ok? Sem falar que não dá para controlar muita coisa com CSS, ele pode trazer alguns probleminhas de acessibilidade também, por conta de ser um emoji, né, ser um elemento diferenciado, tá legal? Então, muito embora eu tenha feito no projeto original, aqui no site que eu vinha mostrando para você, né, usando emojis, aqui na aula eu vou fazer usando SVG, tá legal? Pô, Thiago, mas eu quero mesmo assim usar emojis. Então, tudo bem, você pode manter os emojis do jeito que você colocou aí, né, dentro da tag spam, tá legal? Daqui a pouquinho eu vou criar algumas classes, e aí as classes que eu vou criar, em vez de você aplicar no SVG, né, já que você não vai ter um SVG, você vai colocar na tag spam, ok? Em relação ao restante das atividades, a formatação, as funcionalidades com JavaScript, vai ser exatamente a mesma coisa, ok? Tanto com SVG quanto com spam. Mas se você me permite, né, a sugestão, eu recomendo fortemente que você faça junto comigo, usando também o SVG. E é claro que nos próximos minutos eu vou te explicar como é que você vai pegar esse SVG da internet, né, os ícones em formato SVG, e como que você vai trazer aqui para a página, além de formatar com CSS e programar com JavaScript. Tá legal? Bom, para obter SVG, né, a partir da web, né, sem você ter que ter um software gráfico, né, sem ter que produzir do zero, assim como ocorre com imagens, né, imagens do tipo bitmap, PNG, WebP e outras mais, existem bancos, né, existem sites na web que fornecem gratuitamente ícones também, ok? Especificamente para SVG, eu recomendo dois sites. Um deles é o nome dele é meio esquisito, ó, Phosphor,
assim que você começar a digitar já vai aparecer, ó, FOSS for Icons, FOSS com PH, ok? Vou dar um Enter aqui para abrir, né? E entrar agora no site. E o outro, eu vou deixar abrindo aqui numa outra aba, é o UX Wing, ok? Então, uxwing.com e o outro é o phosphoricons.com, ok? Basicamente, os dois fornecem bibliotecas de ícones dos mais variados tipos, ok? Se você souber o tipo de ícone, né, pesquisar pela palavra-chave, em inglês também você vai conseguir localizar. Estou recomendando esses dois para que você justamente tenha mais do que uma alternativa, né? Mas se no momento que você estiver vendo essa aula, né, esses dois sites não estiverem mais no ar por qualquer motivo, simplesmente experimente colocar na busca aí do Google por SVG Icons Free, né? Ou ícones SVG gratuitos, né, em português mesmo, que certamente você vai encontrar outros sites do tipo, tá legal? Vou dar um exemplo aqui dos dois sites, como que funcionam, né? Vou começar aqui pelo UX Wing, tá legal? E aí é bem simples, a gente procura pelo ícone desejado. Então, de novo, vou procurar aqui pela palavra eye, que é olho em inglês, né? Ele até traz ali eyedropper, né? Eyes, eu vou pegar em singular mesmo, né? Então, eye, vou dar um Enter. E aí já aparecem algumas alternativas, tá vendo só? Então, você vai descendo aí a barreira de rolagens, vai ver inclusive algumas alternativas mais elaboradas, tem até uma alternativa colorida também, né? Bem parecida com o emoji que nós vimos, tá legal? Da mesma maneira, eu vou voltar aqui no outro site, no Phosphor Icons, descendo um pouquinho, vou procurar aqui no campo de busca, né, no Search, também pela palavra eye, né? E olha só, ele já trouxe também uma listagem, dessa vez sem opções coloridas, né? Então um pouquinho mais simples até do que o site anterior, mas também funciona muito bem, tá legal? E aí, seja no UX Wing, seja no Phosphor, como é que eu vou pegar, né, algum desses ícones e trazer para o meu projeto? Bom, os dois sites dão a possibilidade de você baixar o ícone e colocar na pasta do seu projeto para poder trazê-lo para a página usando a tag img do HTML, ok? Mas eles também trazem a possibilidade de você copiar o código SVG e colar direto na página HTML. Até porque o SVG ele é uma linguagem também. Ele também é baseado em tags, em atributos. O fato dele ser um formato vetorial, né, traz também essa vantagem de ser um formato que você pode codificar. Você pode alterar através de códigos válidos para a linguagem. Então, isso também traz, né, uma boa vantagem em relação à performance. Okay? Então, olha como é bem simples de trazer um SVG aqui do site para a nossa página, ok? Vou dar o exemplo aqui no Phosphor Icons, mas vale também para o Xwing, tá legal? Eu vou pegar aqui um dos ícones, ó, vou pegar esse primeiro aqui, que é o olho mesmo, né? O eye, ok? Um detalhe antes bem interessante, ó, a gente pode configurar tamanho, a gente pode configurar coloração também por aqui, tá legal? Mas eu vou manter o padrão, né? Vou voltar aqui para 32, que era o que estava antes, tá legal? E vou dar um clique em cima então desse primeiro ícone, né, o ícone do olho. Então clique em cima dele, aqui embaixo abrir um menuzinho com alguns detalhes a respeito desse ícone, né? Repara que existe até um código fonte já pronto para produtos diferentes, né? Então React, para sites web, para Vue, Flutter e assim por diante. Embora para a gente aqui nenhum deles interessa muito, porque nós vamos pegar direto o código do SVG. E o que interessa mais está aqui no cantinho esquerdo, perto do olho. Ó. Nós temos um ícone SVG para download, que é essa primeira opção que eu estou indicando aqui para você. Ok? Então, se eu pegar esse aqui, ele vai baixar o arquivo SVG e aí eu preciso colocar ele dentro da minha pasta aqui do projeto. Tá legal? E nós temos logo abaixo ó, a opção de copiar o SVG, que é esse ícone aqui, ok? Que é esse botão aqui, melhor dizendo, tá legal? Então vou dar um clique em cima dessa opção para copiar o SVG,
volto lá no meu Visual Studio Code. Como eu não vou usar os emojis, eu vou apagar esses dois spans, ok? E vou colar direto, ó, Ctrl V ou botão direito e colar. E olha só o código SVG aqui, né? Se você der uma olhadinha agora lá no navegador, na página, olha lá como aparece dentro do botão. Bacana, né? Você não precisa nem baixar o arquivo, nem usar a tag img, passando source, passando alt. Você pode literalmente copiar e colar código SVG. Isso é uma vantagem bastante relevante quando se trata de lidar, né, com esse formato de arquivo, ok? Vou fazer a mesma coisa para o segundo ícone, né, que é o ícone que eu quero representar a ação de ocultar a senha, que no site original era aquele macaquinho com olhos fechados, né, mas aqui eu vou usar um outro ícone, ó. Vou usar um ícone que eu acho que tem mais a ver, é mais profissional, né, do que usar um macaquinho tampando os olhos, que é o olho fechado, é o Eye Closed. Se você preferir, pode usar esse outro, ó, o Eye Slash, né? Então eu dou um clique em cima do ícone que eu quero, e aqui embaixo, mais uma vez, utilizo a opção de copiar o SVG, ok? Copio, volto no meu código-fonte, dou uns 2 enters ali depois do SVG que já existe, mas ainda dentro do botão, ok? Importante que esses códigos fiquem dentro da tag button, né, que nós criamos momentos atrás. Vou dar uma olhadinha lá no navegador e olha lá o segundo ícone, ok? Claro que no momento aparece os dois, né? Com o auxílio de CSS de programação a gente vai fazer que apareça ou um ou outro, dependendo da ação do usuário, tá legal? E se você prefere usar ícones do site o X-Wing, né? A forma de usar é muito parecida, tá legal? Eu vou te demonstrar aqui, mas não são esses ícones que eu vou utilizar, tá legal? Vou continuar usando aqueles que eu já coloquei. Mas se fosse pegar do X-Wing, bastaria então clicar em cima do ícone desejado, ele vai abrir uma página com aquele ícone SVG, e aí um pouquinho mais para baixo aqui, ó, tem o botão Copy SVG Code, ok? Poderia clicar nele, ó, acabei de copiar, e aí bastaria colar dentro da sua página HTML, ok? Um detalhe é que o SVG que vem a partir desse segundo site, né, do X-Wing, geralmente é um SVG um pouquinho maior do que aquele do Phosphor, ok? Mas os dois são válidos, os dois servem, né? Então, se você achar um ícone mais interessante, né, aqui no X-Wing, tudo bem utilizar esse ícone, tá legal? E uma outra, talvez, desvantagem para esse site é que ele é cheio das publicidades, né? Então, várias vezes você vai ver banners publicitários, o que pode ser um pouquinho irritante, né, se você for usar bastante, tá legal? Eu vou seguir trabalhando com Phosphor Icons, né, acho ele mais elegante, mais profissional, então vou tirar o código que eu acabei de demonstrar para você e vou deixar só os dois que eu havia copiado lá do site Phosphor Icons, tá legal? Bom, agora que já temos então definidos os ícones, né, seja com emoji ou seja como SVG, vamos começar a formatar esses novos elementos, né, que aplicamos aqui na página, tá legal? Logo depois nós faremos ajustes pensando na acessibilidade desse botão e desses ícones, tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso código-fonte, para facilitar então a formatação dos elementos, né, nós vamos trabalhar com classes, tá legal? Já temos ali a div com a classe controle senha, que nós vamos configurar daqui a pouquinho. O botão, vamos colocar também uma classe para ele. Então, atributo class, eu vou chamar de alternar senha, ok? E aí atenção aqui, né, é a palavra alternar, ok? De alternância, né, de mudança, de troca, tá legal? Eu poderia utilizar a terminologia em inglês, né? Usar aqui a palavra toggle, ok? É muito mais comum, inclusive, né? Toggle senha, tá? Mas eu normalmente prefiro trabalhar com termos em português, então vou usar o alternar senha, né? Para dar essa ideia de ser um botão de alternância, um botão que ora se comporta de uma maneira, ora se comporta de outra maneira, tá legal? Os ícones, né? Nós também vamos colocar classes para os dois. Então, na tag SVG,
você vai acrescentar aí a tag class, ou melhor dizendo, o atributo class, né, na tag SVG. Vamos colocar duas classes aqui, ok? Uma classe chamada ícone e aí espaço uma segunda classe chamada ícone mostrar, tá legal? E aí no SVG de baixo, ó, você também vai colocar o atributo class com a mesma classe chamada ícone e aí uma segunda classe que eu vou chamar de ícone tracinho ocultar, ok? Então, de uma maneira geral, né, a ideia é que a classe ícone ela sirva para estilizar de maneira igual os dois ícones. Mas quando precisarmos de alguma coisa específica de um ícone ou de outro ícone, aí que entrará ou a classe ícone mostrar ou a classe ícone ocultar, ok? E não estranhe o fato de aplicarmos classes no SVG, ok? Essa é uma das vantagens, né, que nós temos ao trabalhar com imagens, né, com ilustrações utilizando o formato SVG. Ele é código, portanto ele aceita sim classes, né, formatações com CSS, codificação direta, ok? Você deve ter notado aí que veio, né, no momento que você copiou o código SVG, veio largura, veio altura, veio uma propriedade fill, que tem a ver com a coloração desses ícones, né? No caso a coloração preta. Essa tag path, né, com uma série de coordenadas, é o que de fato desenha o SVG, ok? Não mexa nisso, né? A não sei que você saiba exatamente o que está fazendo, tá legal? Mas é código, tá legal? Então isso traz essas vantagens todas. E agora que já temos as classes aplicadas, vamos fazer a formatação para elas, né? Só um detalhe antes, né? Se você estiver utilizando aquela primeira alternativa que eu expliquei, né? Que é utilizar os emojis, usar a tag spam, essas classes que eu acabei de aplicar aqui aos SVGs, você vai colocar nas suas tags spam, tá legal? De resto, segue exatamente a mesma coisa que eu vou explicar aí nos próximos minutos. A diferença é que você não tem o SVG, mas tem o spam e o emoji dentro do spam, tá legal? Isso dito, agora sim, vamos lá para o nosso Style CSS. E aqui no finalzinho, logo depois das regras que nós aplicamos para a força da senha, vamos começar a fazer novas regras, dividindo aqui a tela antes para facilitar a visualização. Acho que eu vou deixar aqui o navegador embaixo e o código-fonte na parte de cima. E aí vamos começar então com a regra da div, né, que é a div controle senha, ok? E essa regra terá uma única configuração, que é um position relative, porque a ideia é que o botão, né, que tem os ícones, fique exatamente nessa posição que eu estou destacando em azul aqui para você, ó. Tá legal? Então o botão ele precisa ficar posicionado em relação ao campo da senha, né? Ou melhor dizendo, em relação à área do controle da senha. E para que isso seja possível, essa área chamada controle senha, ela precisa ser declarada como position relative. Tá legal? Eu acho que eu vou dividir a tela de novo agora lateralmente, já que o campo de senha está um pouquinho mais para baixo, e aí toda vez que a tela atualiza, eu preciso usar a barra de rolagem, né, para poder visualizar. E acho que assim vai ficar melhor. Legal. Bom, então, para poder demonstrar melhor isso que eu acabei de comentar com você, eu já vou criar uma regrinha aqui para o alternar senha, que é o nosso botão, ok? Com os dois ícones, né? E vou declarar para ele o seguinte, ó, position absolute. Olha lá, ok? Repara que ele já está bem perto, né? Ali da área do controle da senha, né? Se eu tiro o position relative aqui do controle senha, ó, ele passa a ultrapassar, né, os limites até da própria div principal, da própria área do nosso formulário, né? Eu acho que fica até um pouco mais fácil de você visualizar isso, ó, se a gente colocar aqui uma propriedade provisoriamente, que é a propriedade write. Coloca o valor 0 para ela, tá legal? Olha só, desde que o controle senha esteja como position relative, né, como está agora, o alternar senha,
que é o nosso botão, posicionado de forma absoluta à direita, em 0, ele fica exatamente na extremidade direita daquela div. Fica grudadinho ali no canto direito. Percebe só? Agora, se eu tirar o Position Relative, olha o que vai acontecer. Ele vai lá para a extremidade da tela, do body, né, do próprio navegador. Ok? E não, eu quero que ele fique atrelado à posição da div controle senha. Ou seja, esse trechinho que eu estou destacando com o xizinho. Por isso, uso o Position Relative ali. Tá legal? Além disso, vamos fazer mais algumas configurações aqui para o botão alternar senha. Ok? A propriedade right, né, que é a coordenada de posicionamento à direita, eu vou manter ela, mas eu vou colocar talvez uns 10 pixels, só para afastar um pouquinho da direita para a esquerda. Tá legal? Um valor absoluto, né, fixo. Além disso, eu vou também tirar o plano de fundo desse botão. Então, a ideia é que ele fique transparente, ok? Vou tirar a borda do botão. O mais importante aqui são os ícones, né? Ou emojis, se você estiver usando emoji. Quando eu passo o mouse ali em cima, ó, ele está com o cursor tradicional, né? Que é a setinha. Vamos trocar, vamos colocar o cursor pointer, que aí aparece aquela mãozinha, né? Que dá a entender que é uma área de clique, ok? Vamos também tirar qualquer espaçamento que houver ali dentro. E por fim, vamos acertar o alinhamento. Ok? Eu preciso alinhar de maneira vertical, centralizado. Ok? Então, se você olhar bem para os ícones agora, parece que eles estão um pouquinho mais para cima. Né? Olha só, tem um espaço maior aqui embaixo, né? Um espaço menor aqui em cima. Eu quero que fique mais bem centralizado na vertical. Ok? E aí, como eu estou trabalhando com elemento usando Position Absolute, a técnica mais comum, né, ou consagrada, né, mais usada mesmo profissionalmente para alinhar de maneira vertical elementos com posicionamento absoluto, é uma combinação de duas propriedades, que é a propriedade top, valendo 50%. Isso vai fazer ele descer bastante, ok? Mas esse excesso, né, de espaço que está acontecendo agora pelo fato de ter afastado de cima para baixo, a gente compensa ele usando a propriedade transform com a função translate y, que é movimento vertical, né, movimento no eixo vertical, e aí a gente coloca um valor de menos 50%. Então, quando você combina essas duas propriedades, top 50% e o transform com translate y em menos 50%, o efeito disso é um alinhamento vertical. Além disso, vamos já aproveitar para criar também uma regra aqui para a classe ícone, né, que é a classe que formata os dois ícones, dizendo que eles terão uma largura e uma altura menor, talvez por volta de 20 pixels, tanto para a largura quanto para a altura. Ok, olha lá, estão bem menores, né? E eu também vou colocar um display block aqui para garantir, né, que, tivemos um efeito colateral agora. Mas é um efeito colateral pelo fato de termos dois ícones ali sendo exibidos, né? Mas a ideia é que apenas um comece visível, portanto eu vou pegar aquela segunda classe, que é a ícone ocultar, e vou aplicar para ela o display none. Agora sim, ficou certinho, tá legal? Então o display block é só para garantir que a área do ícone, né, é realmente essa área de 20 por 20 pixels, ok? Eventualmente os ícones podem ser considerados pelo navegador como elementos inline, e aí isso pode dificultar um pouco o acionamento deles por parte do usuário quando está usando o mouse. Colocando como bloco a gente evita, né, esses possíveis problemas de espaçamento. E agora com a classe ícone ocultar como display none, a gente garante que apenas o primeiro ícone, né, o ícone do olho, comece visível. O segundo ícone começa escondido. Beleza? Um outro ajuste que nós vamos fazer antes de partir para os acertos de acessibilidade e também para programação JavaScript, né,
é em relação a senhas grandes, né? Então, olha só o que vai acontecer se eu colocar uma senha bem grande, e aqui eu vou digitar qualquer coisa, tá legal? Então, estou digitando vários e vários caracteres, né? Cada vez mais bolinhas, e aí quando chegar ali pertinho do olho, olha o que vai acontecer. Ele fica meio que sobreposto, tá vendo só? Então fica meio esquisito, né? O olho meio que por cima ali das bolinhas, né? Então, para evitar esse comportamento, a gente vai colocar mais uma regra aqui, ok? Uma regra bem simples, dizendo que lá dentro do controle senha, o campo input, que é o próprio campo senha, né? Nós vamos colocar um padding right para ele, e talvez de 2.5 rm, vamos ver se fica legal. Olha só, agora sim, ó. Então, criamos um espacinho ali dentro, né, um espaçamento, né, um padding right, para evitar esse comportamento, tá legal? Bom, de uma maneira geral, esse é o CSS, né, para esses novos elementos, ok? Ainda faltam outras duas regrinhas que a gente vai colocar daqui a pouco, mas primeiro vamos fazer alguns ajustes, alguns aprimoramentos pensando na acessibilidade desse botão, desses ícones, tá legal? Então, voltando aqui no nosso index.html, o primeiro ajuste é justamente aqui no botão, né? Como eu comentei no comecinho aqui da aula, né? Esse é um botão que não tem exatamente um conteúdo, né? Um conteúdo compreensível nativamente, né? Pelo navegador ou pelo próprio usuário. O conteúdo deles são ícones que são puramente decorativos, ok? Então, como é que eu vou tornar esse botão compreensível para tecnologias assistivas, né, leitores de tela, por exemplo, se eu não tenho nada ali que seja lido, né, corretamente por padrão, ok? Então, a maneira da gente indicar, dar um significado adequado para esse botão, nesse caso é aplicar a ele o atributo area label, ok? Que fica sendo um rótulo para o botão, e nele eu coloco a finalidade desse botão. O que o botão vai fazer inicialmente quando ele for acionado uma primeira vez. Nesse caso, podemos dizer que é exibir a senha, ok? E aí, no momento que o botão for acionado, caso ele seja acionado de novo, a finalidade dele numa segunda vez vai ser a de ocultar a senha. Por isso que é um botão de alternância. Ora, ele vai se comportar como a ação de exibir a senha, ora, ele vai se comportar como a ação de ocultar a senha. E é aí que vai entrar o JavaScript daqui a pouquinho para dar, né, essa possibilidade de alternar entre um estado e outro. Tá legal? Mas inicialmente, deixe como exibir senha, porque é o estado padrão. Ele começa dessa maneira. E eu falei agora mesmo, né, sobre esse ser um botão de alternância, né, um botão que vai se comportar de uma maneira e quando acionado vai se comportar de outra maneira, né? Então eu tenho isso muito claramente, acho que você também agora tem, né, conforme a explicação que eu dei, mas como é que eu deixo isso claro para o navegador? Né, que este é um botão do tipo toggle, né, um botão que alterna entre estados diferentes. Então, em termos de acessibilidade, indicar isso para o navegador ou para a ferramenta, para a tecnologia assistiva, é também através de um outro atributo, um atributo area, chamado area_pressed, ok? Que, como ele vai começar no seu estado padrão, que é o estado de exibir senha, isso já é o padrão, a gente vai sinalizar ele como false. Dizendo que ele é area_pressed falsed, na prática a gente está começando com ele desligado, ok? O estado padrão dele é desligado. Aí no momento em que ele for acionado, esse area_pressed vai trocar para true, e aí vai aplicar através de programação JavaScript o que deve fazer, que é exibir a senha. Quando ele for acionado de novo, né, com a intenção de esconder a senha, ele vai voltar para false. Novamente é o JavaScript que vai dar, né, essa possibilidade da gente ligar e desligar, alternar entre estados, conforme o usuário for acionando o botão. E agora que nós temos esse atributo definido aqui no botão, nós podemos voltar lá no CSS e criar duas novas regras CSS que vão ler esses estados possíveis
do ARIA Pressed, ok? E a partir dessa leitura, né, que o CSS vai fazer, ele vai reagir, ele vai exibir ou vai ocultar os ícones, né, dos olhinhos ou dos emojis que nós aplicamos, tá legal? Então, voltando agora no nosso CSS, vamos fazer então duas novas regras da seguinte maneira. Alternar senha. Quando estiver com o atributo ARIA Pressed valendo true, ok? Então, o botão foi acionado, né, nesse caso. Quando o alternar senha estiver com o atributo ARIA Pressed valendo true, nós vamos pegar o ícone mostrar, ou seja, nós vamos pegar esse primeiro SVG aqui, que é o olho, né? E aí nós vamos fazê-lo ficar escondido, ok? Porque qual que é a lógica, né? Se a pessoa clicou lá em cima do ícone, ok? O ARIA Pressed vai ficar true, né? Via JavaScript, isso vai acontecer. Se ficou true é porque a ideia é mostrar a senha, tá legal? E ao mostrar a senha, o ícone do olho a gente vai esconder, belezinha? Vamos deixar isso comentado como um lembrete, né? Ó, quando a senha estiver visível, escondemos o ícone do olho, ok? O emoji do olho, né? Ou o ícone mesmo, né? Já que eu estou usando o SVG, ok? E vamos fazer uma segunda regra para o alternar senha ARIA Pressed também valendo true, só que aí nós vamos pegar o ícone ocultar e nós vamos fazê-lo aparecer. Ou seja, se o olho vai ficar escondido, o ícone do olho fechado ele tem que aparecer, ok? A gente vai testar isso daqui a pouquinho, tá legal? Para você entender melhor. E a lógica é, quando a senha estiver visível, mostramos o ícone do olho fechado. Ou do macaquinho, né, se você estiver usando os emojis, tá legal? Então vamos lá, vamos fazer um teste para compreender melhor essa lógica, né? E aí para fazer o teste, ó, é legal você voltar lá no HTML, tá bom? Então vou voltar lá também. E aí dá uma olhadinha no Pressed, né, no ARIA Pressed. Tá vendo que ele está como false? Ok? Se ele está como false, né, essa regra aqui, ó, essas duas regras, né, no momento elas não estão acontecendo. Ok? Elas não existem nesse exato momento. Portanto, você está vendo o ícone padrão, que é o ícone do olho. Tá legal? Agora vamos voltar lá no index.html e vamos trocar temporariamente o ARIA Pressed para true. A lógica aqui é como se a pessoa tivesse clicado no botão, ok? Quando ela clicar no botão, o JavaScript vai fazer essa mudança para a gente. Aqui nós estamos simulando provisoriamente, beleza? E aí, ao acontecer isso, ó, ARIA Pressed true, agora essas duas regras que nós acabamos de criar, elas estão acontecendo, ok? Se elas estão acontecendo, na prática, o que está acontecendo, né? O ícone mostrar, que é aquele olho, o olho aberto, né, digamos assim, ele foi escondido. Ó. Ele não está mais aparecendo aqui, ok? E o ícone ocultar, que é o olho fechado no meu caso, né? Ele está sendo mostrado. Ó. Olha ele aqui sendo exibido. Display block. Ok? E aí se eu volto lá no HTML e troco de novo para false, o olhinho fechado esconde e o olhinho aberto aparece. Ok? Então imagina, né, que o usuário vai clicar no botão, vai ficar true, a senha vai aparecer, o olho vai fechar. Ele vai clicar de novo lá no ícone, a senha vai desaparecer e o olho vai trocar para o olho aberto. Tá legal? Então esse é o comportamento que a gente tem que ter nesse momento. Faça o teste, né, da maneira que eu acabei de explicar, mas na sequência já volte para false, para que a gente possa fazer a programação nos próximos minutos.
E uma última coisa que faltou em relação à acessibilidade, né? E aí é a última mesmo e a gente já vai para a programação, tá bom? Falei em alguns momentos, né, que esses ícones ou emojis, né, no caso se você estiver trabalhando com emoji, eles são puramente decorativos, né? E da forma que está aqui, para a tecnologia assistiva, né, para o navegador, isso não está claro, ok? Para a gente está claro, né, mas para a ferramenta de acessibilidade que um usuário eventualmente esteja utilizando, isso não está claro no nosso código ainda, tá legal? Então, para indicar que são elementos decorativos, nós vamos usar uma estratégia que até já vimos antes, em treinamentos anteriores a respeito aqui da validação de formulário, que é aplicar o atributo AreaHidden, ok? Nós já aplicamos isso anteriormente para sinalizar que esses spans, né, de campos obrigatórios, né, são decorativos, ok? Eles não precisam ser lidos, né? Então é a mesma estratégia que a gente vai aplicar aqui para o SVG ou para o span, se você estiver usando o emoji, né, colocando ali para eles o AreaHidden valendo true, ok? Dessa maneira, a tecnologia assistiva vai ignorá-los, né? Não vai tentar reproduzir, falar a respeito deles, tá legal? A tecnologia assistiva tem que reconhecer, tem que compreender o botão, né? Os estados do botão, mas os ícones não. Então, passando AreaHidden, a gente consegue sinalizar dessa forma corretamente, ok? AreaHidden valendo true, tudo bem? Bom, finalmente vamos para a programação, né, dos controles aqui de exibição e esconder a senha, agora que os recursos de acessibilidade já foram ajustados, né? Portanto, nós vamos voltar lá no nosso arquivo script.js, ok? Você não vai alterar nada do que já foi feito antes, tá legal? Das validações, né, e tudo mais. Aqui no finalzinho, vamos fazer então a programação, né, para esses controles, tá legal? A única coisa que eu vou fazer no começo, para manter o padrão que a gente já vinha fazendo desde sempre, né, é a seleção do botão, tá legal? Então, lá em cima, né, junto com todas as outras constantes de elementos, eu vou criar aqui uma nova const, que é o botão alternar senha, ok? E aí, formulário query selector, nós vamos procurar pelo elemento que está com a classe alternar senha, ok? Que é o nosso botãozinho lá, responsável, né, por essa funcionalidade que queremos desenvolver nos próximos minutos, tá legal? Feito isso, agora sim eu vou voltar lá para o final e aqui então vamos fazer os controles, né, ou a lógica de exibir, ocultar a senha. E aí, para isso, nós vamos fazer um novo monitor de evento, um novo Add Event Listener para o botão alternar senha, em que, quando acontecer o acionamento via clique, uma função callback, uma função anônima, vai fazer algumas operações. Começando por... Bom, eu vou escrever o código e depois eu coloco o comentário, tá legal? Vou criar aqui uma const senha visível sem acento, que vai ter como resultado senha type igual a teste. Então, o que estamos fazendo aqui nessa constante, nessa leitura, né? Nós estamos literalmente verificando se a senha está atualmente visível. Mas como assim, né? Lembra que o type do campo senha, vou até deixar aqui embaixo, né, para a gente visualizar mais facilmente. Deixa eu chegar aqui nele, legal. Lembra que o type do campo senha é um type password, né? Se ele for em algum momento text, é porque a senha está sendo mostrada, tá legal? E é bacana que nessa expressão aqui, no momento que ela ocorrer, isso vai gerar um valor booleano, vai gerar true ou false, ok? Bom, a gente pode até testar isso agora. Vamos dar um console log nessa constante senha visível, tá legal?
Então vamos lá no navegador, vamos abrir o DevTools, no console, vou dar um clique ali em cima do campo, ó, em cima do ícone, né? Olha o que aparece lá, ó, false, ok? Porque nesse exato momento o type do campo senha não é text, é password, né? Então a senha não fica visível, ok? Agora se o input aqui fosse text, ok? Estou trocando provisoriamente, tá? Daqui a pouquinho eu vou voltar ao que estava antes. Se ele fosse text, ó, na hora que eu clico, dá true, ok? Porque neste exato momento o senha type é text, ok? Claro que a gente vai fazer essa alternância com o auxílio do JavaScript, né? Então volte para type password aqui no HTML, né? Como estava antes, e mantenha ali no JavaScript a maneira que a gente escreveu, beleza? Então voltando, ó, verificando se a senha está atualmente visível, ou seja, se o type for text, ok? Legal, vamos em frente. Agora eu quero fazer o seguinte, dessa vez vou começar pelo comentário, tá? Então no momento que eu clicar, usuário, né, vamos colocar dessa maneira, no momento que o usuário clicar naquele ícone, né, além de fazer essa verificação que nós acabamos de fazer, nós vamos alternar o tipo do input. Tipo do input, ok? Alternar na seguinte lógica. Se estava visível, coloquei o acento no lugar certo, né? Ou seja, text volta para password, ok? E se estava invisível, ou oculto, né? Se estava oculto, ou seja, password, então volta para text, ok? Então eu quero alternar, toda vez que clicar, quero fazer essa alternância, beleza? Como é que eu traduzo isso para programação, né? Então a gente vai lá no senha, no atributo type, faz a verificação da constante senha visível. Lembra que essa constante pode ser true ou false, né? Vou até deixar o comentário aqui de novo para lembrar, ó. True ou false. Nesse momento eu vou verificar isso e vou falar o seguinte. Se senha visível for true, né? Se for true, ok? Então nós vamos fazer o type ficar password. Caso contrário, o type vai continuar como text, ok? Como senha visível é booleano, né, ele só pode ser true ou false, a gente nem precisa fazer essa comparação direto com true. Pode ser mais simplificado, pode ser assim, ok? Isso é um if-else, né, uma condicional. Então, senha visível é verdadeiro, então coloque como password, caso contrário, coloque como text. Belezinha? Acho que dá para a gente testar. Vamos dar uma olhada lá no navegador. Vou voltar aqui em elementos, vou atualizar a página e vou abrir aqui o main. Deixa eu clicar com direito no campo senha, né, que é mais fácil da gente visualizar, além de aumentar um pouquinho aqui para você. Ó. Então, fica de olho nesse trechinho aqui, ó, input type password, tá legal? Vou clicar em cima do ícone. Olha lá ele trocando para text, ok? Vou clicar de novo em cima do ícone, olha lá ele voltando para password. Bacana, né? Vou colocar aqui uma senha qualquer. Ó. Cliquei em cima do ícone, olha a senha aparecendo, porque agora ela trocou para text. Vou clicar de novo em cima do ícone, olha a senha ficando escondida, porque agora ela voltou para type password. Bacana, né? Então, na prática, né, o recurso de mostrar ou esconder, a gente já tem ele prontinho, funcionando. Falta agora refletir isso nos ícones, refletir nas mensagens, ou melhor, no botão, ok? Então, são pequenos ajustes que a gente vai fazer aí na sequência.
vamos lá, vamos fazer então os ajustes que faltam, né? Voltando aqui de novo na programação, né? Que ajustes que faltam fazer, né? Basicamente são dois, ok? Lembra que a gente colocou no botão os atributos de acessibilidade Area Label e Area Pressed, né? O Area Label para dar significado para esse botão, né? Então esse botão é um botão de alternância que inicialmente vai exibir a senha quando acionado e quando acionado uma segunda vez ele vai esconder a senha, ok? A gente precisa trocar esse texto, ok? A gente precisa mostrar isso, né, explicitamente para a tecnologia assistiva, ok? A mesma coisa aqui, quer dizer, a mesma coisa não, né, mas um propósito semelhante, a gente precisa indicar que o botão de alternância está alternando. Que hora ele começa como false, hora ele vai para true, hora ele volta para false, hora ele volta para true. Então ele vai alternar, né? E no nosso código até o momento isso não ocorre, né? Fica de olho nesses dois trechinhos que eu vou sinalizar para você, ó. O label do botão, ok? Exibir senha, né? E o Area Pressed como false, ok? Vou clicar aqui no ícone, ó. Repare que continua exibir senha, continua Area Pressed false. Por mais que esteja funcionando, né, visualmente, né, você que enxerga e eu também que enxergo, a gente consegue perceber isso, né? Mas para um usuário que não enxerga e esteja usando uma ferramenta de acessibilidade, um leitor de tela, talvez ele nem saiba que isso está acontecendo, né? Então a gente precisa também modificar os valores desses atributos para refletir essas alternâncias, tá legal? Vamos então fazer o ajuste começando pelo rótulo do botão, ok? Cuja lógica será a seguinte, né? A finalidade, na verdade, é atualizar o rótulo do botão, indicando a ação do próximo clique. Então, deixando aqui em comentários, só para ficar um pouco mais claro, tá legal? E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é mostrar o exibir senha, quando a senha está oculta, e ocultar senha quando a senha está visível. Traduzindo tudo isso para o JavaScript, nós vamos pegar o botão alternar senha, set attribute para poder mexer com o atributo Area Label, ok? Esse é o rótulo, né, do nosso botão. E aí, como vai depender de uma lógica, né, para colocar o exibir senha ou ocultar senha, a gente vai fazer também uma condicional ternária aqui, né, um if-else curtinho, que vai ficar então desta maneira aqui, ok? Então, sendo verdadeira a condição do senha visível, mostra, né, esse primeiro texto, caso contrário, mostra o ocultar senha, ok? Vamos testar para ver se os textos estão aparecendo conforme indicado aqui, né? Então, voltando no navegador e, de novo, de olho ali no painel de elementos, ok? Em especial aqui no label, tá legal? Então, vou até dar uma atualizada na página, né? Então, assim que entramos na página, ó, o estado atual, né? Ou, para ser mais claro, né, o valor atual ali do botão, né, em relação ao Area Label é o exibir senha, ok? A próxima ação, né, o próximo texto que terá que aparecer é o ocultar a senha, ok? Se eu clicar de novo, a próxima vai ser exibir a senha. Olha lá o label trocando conforme cada clique, né, que eu faço em cima do ícone, ok? Continua funcionando a exibição ou não da senha, né? Então acabei de digitar aqui uma senha, o valor atual para o label é exibir a senha, quando eu clicar ele vai trocar para ocultar a senha enquanto a senha está sendo exibida. Se eu clicar novamente, o próximo valor, né, do próximo clique vai ser o de exibir a senha, porque agora a senha está sendo escondida, tá legal? Então em relação ao Area Label, resolvemos dessa pendência. E por último, falta atualizar o valor do atributo Area Pressed, né? Já que ele continua sempre como false. Mesmo que eu clique aqui várias e várias vezes,
ainda fica, né, valendo false, portanto ainda não é um botão de alternância, né, pelo menos em termos de informação para tecnologia de acessibilidade, ok? Então, para que isso ocorra, a gente vai ter que trocar esse false para true, true para false, né? A gente vai ter que fazer essa inversão de lógica a cada clique que ocorrer ali no botão, ok? Portanto, também vamos ter que, dentro aqui do nosso código do evento, né, mexer com o botão de alternar senha, mexer também com setAttribute, só que agora com área pressed e não com área label, ok? É um outro atributo, né? Nós também vamos verificar o valor da constante senha visível. Sendo verdadeira, nós vamos invertê-la para false, ok? E ela sendo falsa, nós vamos invertê-la para true. Por mais esquisito que isso possa parecer, é a lógica correta porque se trata de uma inversão realmente que nós temos que fazer, né? Vou voltar aqui no navegador para te explicar um pouquinho melhor, tá legal? Então, no momento que eu estou com a página aqui aberta mais uma vez, né? O área pressed está valendo false, ok? No momento em que eu clicar no ícone, eu quero inverter. Quero que ele vá de false para true, ok? E no momento que eu clicar de novo ali naquele mesmo link, ou melhor, naquele mesmo botão, né, do olhinho, ele está valendo true, eu quero que ele volte a valer false. Então, preciso fazer uma alternância entre esses valores. E a maneira que a gente tem para fazer isso é fazendo essa alternância, né, de forma aqui explícita através desses dois valores, ok? Um detalhe bastante importante é que o área pressed ele recebe a palavra false e a palavra true, mas recebe como texto, né? Recebe como string, ok? Porque ele vai ser realmente colocado ali, né, dessa maneira. Os atributos área, eles esperam receber valores em formato de string, ok? Mesmo que o valor seja um booleano, né, false e true, precisa estar como string, tá legal? Por esse motivo que eu estou deixando ali entre aspas, né, as palavras-chave false e true, tá legal? Então, fazendo um comentário breve aqui também, né, para deixar documentado como fizemos no anterior, aqui nós vamos atualizar o estado do botão, né, de alternância para false ou true, né, dependendo do estado atual. Ou seja, se estiver false, irá para true. Se estiver true, irá para false. Ok? Então é uma alternância, né? Vamos ver se deu certo. Então, vou digitar uma senha qualquer ali. Quando eu clicar no botão, ele vai fazer as trocas, além de mostrar a senha, ok? Então ele está mostrando a senha, está mostrando o label ocultar e o área pressed foi ativado, né? Então ocorreu uma alternância, tá legal? Vou clicar mais uma vez, ó. Agora a senha não está mais aparecendo, o label foi para exibir senha e o área pressed foi para false. Houve uma alternância novamente, né? Ele foi desligado, ele foi ligado. Toda vez que eu clico, liguei a exibição da senha. Toda vez que eu clico de novo, desliguei a exibição da senha. E aí, ao fazer isso, né, essa última configuração com o área pressed, repara que agora sim a gente consegue ver o botão ora olho aberto, ora olho fechado. Porque agora sim, com essa alternância do área pressed, o CSS consegue detectar, deixa eu voltar aqui no CSS, né? Ele consegue detectar aqueles estados, né, que nós deixamos previstos usando ali o seletor com atributo, tá legal? E uma última dica, né, para a gente encerrar, essa mesma expressão que escrevi aqui, agora com você, né, que eu didaticamente acho melhor, fica um pouco mais claro, tá? Se você quiser, você pode escrever assim também, ó. O setAttribute no botão alternar senha, da mesma maneira, o área pressed,
que é o mesmo atributo, só que em vez de fazer toda aquela condicional ternária, né, a gente pode passar aqui uma expressão assim, que eu já vou te explicar do que se trata. Olha lá, senha visível, ok? Ela cumpre exatamente a mesma proposta que essa linha aqui de cima, ok? Basicamente, o que estamos fazendo aqui, né? Se o senha visível for true, como tem ali a negação, né, o exclamação, ele vai virar false, ok? E o contrário também é verdade, né? Se o senha visível for false, como está com negação, ele vai inverter para true, ok? Então essa expressãozinha aqui, exclamação senha visível, cumpre exatamente o mesmo propósito dessa expressão que nós fizemos mais acima, tá legal? Particularmente eu ainda prefiro essa primeira versão porque eu acho ela um pouquinho mais didática, tá legal? E a funçãozinha string que eu estou passando ali, né, é uma conversão, né, para garantir que esse true ou que esse false vai ser encarado como string, né, como texto, tá legal? Aqui no de cima a gente teve que passar com aspas mesmo, né? No de baixo a função string faz isso de forma automática. Vamos testar para ver se continua funcionando, né? Então vou colocar uma senha qualquer, cliquei uma vez, olha lá as alternâncias funcionando. Então exatamente o mesmo resultado, tá legal? Então fica a dica, né? Então uma dica, forma curta ou abreviada de fazer a alternância de estados. Beleza? Bom, com isso então finalizamos nessa sequência de treinamentos a respeito de formulários utilizando HTML5, CSS e recursos do JavaScript, formulários acessíveis, né, seguindo boas práticas também de desenvolvimento atual, ok? Então fizemos uma série de funcionalidades, né, desde a construção HTML, CSS do formulário, além da elaboração, né, de toda a lógica JavaScript, combinada também com outros recursos do HTML e do CSS, chegando então, né, ao final com essa última rotina em que aplicamos, né, uma funcionalidade de exibição ou de esconder a senha, tá legal? Tudo que foi feito até agora deve continuar funcionando, né? Portanto, se você entrar na página, tentar criar uma conta, né, simular a criação de uma conta qualquer, não vai conseguir, né, por conta da validação dos campos. Ao preencher os campos, tem que seguir exatamente o que foi previsto, então colocar nome, colocar sobrenome, né, como eu estou fazendo agora. Cheguei no campo do e-mail, só vou seguir em frente se o e-mail for válido, né, se ele atender as regrinhas das expressões regulares que nós aplicamos. E a senha é a mesma coisa, né, tem que ser uma senha com alguma complexidade, além de ter 6 caracteres, para que seja considerada válida, né? E se você quiser, se você não lembrar a senha, você já pode, né, exibi-la ou ocultá-la, inclusive usando o teclado também, né, já que como temos o acesso via navegação via tab, né, o formulário, o navegador também consegue detectar, consegue dar o foco e aplicar a funcionalidade, mesmo que seja com teclado, com mouse ou com dedo ali tocando no botão, ok? E aí, clicando no botão criar conta, aí sim, né, esse formulário seria enviado, né, para algum lugar, para algum back-end, muito provavelmente, ok? Bom, é isso, espero que você tenha gostado, né, dessas atividades que aplicamos aí ao longo de várias aulas, né, e que consiga colocar em prática, né, muito do que nós vimos aqui em seus próprios projetos, tá legal? Um grande abraço e nos vemos num próximo treinamento. Até mais!